Olá, amados irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, domingo que passou, que hoje tem 8 dias, não foi possível estar com vocês. Estava resolvendo outras coisas, mas hoje nós estamos aqui de pé, firmes e fortes, para a gente aprender mais de Deus. Amém? Então, sejam todos bem-vindos. A graça e a paz a todos vocês, que o Espírito Santo de Deus encoraje a cada um de vocês cada dia mais com esta alegria que vem do Espírito. Amém? Então, o tema da nossa mensagem de hoje é graça, ciências ocultas como voz de Deus. Amém? Nós vamos aprender a esse respeito hoje, porque, amados, o que nós temos visto, infelizmente, está tudo contrário do evangelho genuíno, da graça, da vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Então, antes de iniciarmos, quero aqui mandar a graça e a paz para os nossos amados irmãos que têm nos acompanhado aí durante os sábados. Amém? Você que se faz presente no sábado, graça e paz a você. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Sejam todos mais do que abençoados em Cristo Jesus. Amém? Também mandar graça e a paz para o meu amado e amigo irmão Cido e sua família. Que Deus continue abençoando aí a sua vida, a sua casa, seus filhos. Também mandar graça e a paz para os meus amados irmãos do grupo aí Conhecendo a Graça. Mandar aí um abraço bem forte para todos vocês. Amém, amados? E também a graça e a paz para os nossos amados irmãos ali em Santa Rita, na Tapera, Santana do Sobrado, Casa Nova, Remanso, em todos os locais, aqui também em Sobradinho, para todos os nossos amados irmãos e amigos, sintam-se abraçados por cada um de nós pelo Ministério Nova Sião. Amém? E desde já convido você que é daí da Tapera, você que mora vizinho aí a Lourdinha, amém? Dia 7 de setembro, se assim Deus permitir, o Ministério Nova Sião vai estar realizando um culto abençoado na casa de Dona Lourdinha, amém? Na casa da minha mãe. E eu espero todos vocês aí que são vizinhos dela, você que é distante, que mora lá na vila mesmo da Tapera, vocês são os nossos convidados. Amém? Então, vamos aqui à palavra de Deus, que hoje é uma mensagem curta, mas objetiva. Amém? Estamos aí caminhando há 8 anos, ensinando, não porque vocês não saibam, mas para que você aprenda cada dia mais de Deus, mais e mais da palavra de Deus, para que você não seja enganado como tem muitos. Amém? E hoje nós vamos ver na palavra o que acontece, porque isso acontecia antes. Amém? E então, hoje nós vamos aprender a esse respeito. Você que está aí comigo agora é bem-vindo. Fique em paz. Amém? Então, amados, deixa eu lembrar aqui, sempre nós estamos falando essa palavra, que nós não estamos aqui para perseguir quem quer que seja, ou pregamos para agradar homens, ou para agradar a irmão, ou quem quer que seja. Não, de maneira nenhuma. Amém? Estamos aqui para pregar o evangelho da graça de Deus. Uns vão se agradar, outros vão se alegrar, outros vão ficar descontentes, outros vão ficar chateados, mas não tenho culpa. Amém? Se você quiser questionar algo, é com Cristo. Fale com Ele. Amém? Porque Ele habita em vós. É falta de entendimento? Peça a Deus. Amém? Com sabedoria, e Ele vos concederá. Então, para a gente fazer a nossa confissão de fé, abra a tua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1. Amém?
Nós vamos ler aqui o capítulo 1 para que a gente ore e em seguida a gente entrar no raciocínio. Glória a Deus, no entendimento. Culto em graça é um culto de entendimento. Amém? É um culto que você abre a mente e os olhos, tem olhos e mente iluminadas. Amém? Vamos lá? Quem achou, diga graças a Deus. Quem não encontrou, não se preocupe, que você vai ouvir do mesmo jeito. Glória a Deus. Então leia comigo. Eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. Por favor, assim como falou o apóstolo Paulo, por favor, me suportem. Porque nós vamos falar de algo que é realmente forte e as pessoas não gostam de ouvir isso. As pessoas não estão habituadas a ouvir essas palavras. Amém? E é preciso, é necessário fazer com que esta coisa de lobos devoradores, né, em pele de cordeiro, se calem. E o Evangelho da Graça está aqui para isso. Amém? Juntamente com cada um de nós que faz parte desse Ministério Nova Sião. Começamos com 8 pessoas, hoje nós somos mais de 2.000 pessoas espalhadas pelo mundo afora. Isso é uma dádiva grande de Deus. Não só tem nós do Ministério Nova Sião pregando este Evangelho da Graça, anunciando a boa nova. Não é anunciando a volta de Cristo, porque para nós, em graça, Cristo já veio. Amém? Ele não vai voltar, ele já veio. Ele está no meio de nós. Ele habita em nós. Amém? Então, vamos orar. Vamos agradecer por este dia maravilhoso. Eterno Deus e maravilhoso Senhor, graça nós te damos, pois tu és maravilhoso, tu és bendito, justo, perfeito e fiel. Não a homens, mas a tua palavra para que se cumpra, pois tudo quanto o Senhor determinou já se cumpriu e tem se cumprido em nossas vidas. E isso é tão prova que estamos de pé até neste momento, nesta noite que se iniciou, o Senhor tem nos sustentado. E nesta noite maravilhosa a qual o Senhor nos determinou, eu sou grato ao Senhor por até neste momento estar de pé. Muito obrigado. Obrigado por tudo quanto o Senhor fez no dia de hoje e o que o Senhor já tem preparado para o dia de amanhã, pois nós não sabemos, mas o Senhor o sabe. E neste momento, ó Deus, somos gratos por cada vida, por cada pessoa que tem nos acompanhado, tem nos assistido, tem dado crédito à tua palavra. Que o teu Espírito que habita em cada um de nós continue fazendo com que o coração dessas pessoas fervam mais, arda mais, para que assim aprendam mais do Senhor e queiram mais de ti, pois o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. E nós não sabemos, ó Deus, como agradecer tamanha bênção, tamanha misericórdia sobre as nossas vidas. Nós só temos a agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito. E se estiver alguém, ó Deus, em qualquer lugar onde estiver, seja quem for, passando por momentos difíceis, por dificuldade, a enfermidade tem assolado essa pessoa, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe que tudo é para a tua honra e tua glória, tudo no teu tempo, as coisas acontecem tudo de acordo com a tua vontade. E se é a tua vontade, que assim seja. Se for para a bênção, amém. Se for para morte, também amém, pois o Senhor conhece tudo e todas as coisas. O Senhor sabe e conhece a nós melhor do que nós mesmos. E eu sou grato a ti por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por tudo. Continua cuidando de cada um de nós. É isso que eu te agradeço em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? É assim que oramos em graça. Se nós estamos em graça, então nós temos que agradecer em graça e não pedindo a Deus. Amém? Por quê? Irmãos,
não tem nada melhor e nem maior bênção em nossas vidas do que a vida que Deus tem nos dado. Só em você estar vivo, acordado, podendo ouvir, enxergar, sentir, estar perto de quem você ama, de quem você gosta, isso é uma bênção maravilhosa. Amém? Então é por isso que nós não vamos pedir, nós só temos a agradecer. Amém? Então, aqui Paulo falando, amado, aos Coríntios, ele dizia: eu gostaria que vocês me suportassem, mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. Por quê, amado? Olha só, ele chega naquele local, as pessoas que estavam ali na caminhada, muitos já tinham ouvido falar de Jesus, outros nem tanto, e porém era necessário que se falasse a verdade. Paulo pedia a esse povo para que suportassem, para que eles abrissem a mente, conseguissem enxergar Cristo neles. E hoje, amado, não é diferente. Amém? Isso é uma realidade que nós estamos vivendo. As coisas têm caminhado totalmente diferente do que nós esperávamos ou esperamos, né? Nós vemos muitos amados irmãos aí sofrendo, padecendo. Por quê? Por falta de ouvir, amado. Por falta de dar crédito à palavra de Deus. Tem muitos amados irmãos aí que preferem viver sobre a unção do pastor, sobre a bênção do pastor. Mas homem, assim como eu, amado, eu não sou pastor. O irmão Deraldino também não é pastor. E o senhor é o que o senhor está pregando? Simplesmente um fiel mensageiro da palavra de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, somos dispenseiros do Senhor. Estou aqui como um dispenseiro de Deus, como mensageiro do Senhor, trazendo as boas novas, as maravilhas de Cristo. Mas o que nós vemos hoje é totalmente diferente. É por isso que Paulo dizia a esse povo para que suportassem ele. Da mesma forma eu falo a vocês. Amado, quando estamos em graça, nós deixamos para trás toda a velha lei. Nós não podemos mais viver pela lei mosaica. É necessário, sim, que mostramos a lei como era e como é em graça. Não quer dizer que Jesus sim venceu. Jesus venceu na cruz, cumpriu toda aquela lei. 613 mandamentos, a qual homem nenhum fora capaz de cumprir, e Cristo cumpriu. Mas as pessoas, o ensinamento que se dá hoje aos irmãos é o quê? É campanha, é propósito, é santa ceia dos homens. Porque Jesus, amado, Jesus ele não fez santa ceia. Eu espero que você entenda, nós já falamos isso em outros vídeos, mas eu espero que você entenda e compreenda. O que Jesus participou com os seus discípulos foi Páscoa, amém? Que era uma festa judaica e era da lei. Então era necessário acontecer aquele evento. Mas ele deixou bem claro, amado. Jesus deixou bem claro e ele disse, olha, é até que eu venha. E ele veio, amado. Ele disse aos seus discípulos, é necessário que eu morra. Se eu morrer, mas eu volto ao terceiro dia, eu voltarei. E voltou. E então, quando você vê lá em 2 Coríntios, né? Ele diz, olha, comei e bebei em memória de mim. Amado, quando você faz algo em memória, é de quem? De quem morre. Não é verdade? Quantas vezes você não já viu alguém colocar o nome de falecido em uma praça, em uma escola, em uma avenida, em um hospital? Aquilo é em memória. Então, quando você faz a Santa Ceia dos homens,
que você come pão e bebe suco, você está dizendo, perdão, que Jesus ainda vai morrer, que Jesus está morto. Não, amado. E tem muitos amados irmãos que diz assim, mas temos que fazer porque Jesus fez. Temos que fazer que é como se fosse. Não, amado. Nós não vivemos como se fosse. Então, Deus era como se fosse Deus. Jesus era como se fosse Jesus. Não existe isso, amado. Deus é Deus para todos sempre e mais nada. Me suportem, porque é assim que nós vemos o evangelho pregado diferente. E quando as pessoas escutam a graça de Deus, quando falamos às pessoas para que eles não entrem nessa pilha de tirar 10% do que é seu para fazer isso, para fazer aquilo, porque senão você vai perder a salvação, você vai para o inferno e outras coisas. Amado, olha só um ponto-chave interessante que eu falei, dízimo. Amado, tem pessoas que vivem atormentadas com isso, tem pessoas que não suportam ouvir isso. Olha, você está devendo a Deus, você está em dívida com Deus. Amado, isso é triste, isso é feio. Amado, contribuir em graça, contribuir para que as pessoas, os amados irmãos, cresçam junto com você é diferente. Mas você contribuir em um ambiente onde só quem cresce é o pregador, ou a liderança, ou o dono, né, daquele comércio, que hoje está assim. Mas quando se diz assim, pregue o evangelho de Cristo sem que lhe custe alguma coisa, você acha que as pessoas querem? E ele diz assim, não, mas é para Deus. Amado, não é. Nunca chegou nem R$1 na mão de Jesus, nem no cofre, porque Jesus não tem cofre. Mano, sempre digo, amados irmãos, chamo muitos amados irmãos de mano. Por quê? Porque o que acontece, as pessoas, amado, vivem amedrontadas, com medo disso. Ah, se eu não tirar o meu dízimo, o devorador vai entrar na minha casa. Eu não vou ser abençoado, eu não vou receber as bênçãos. Vai, amado, você já era abençoado. Você já está abençoado. Você não precisa buscar a salvação, porque Cristo já conquistou por você. Você não precisa buscar a vida eterna, porque você já tem a vida eterna. Você não precisa buscar o Espírito Santo de Deus, porque você já tem o Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu tenho que buscar, porque eu tenho que falar em línguas. Não, amado. Quer falar línguas estranhas? Procura uma instituição e faz a língua, uma faculdade da língua que você quiser. É diferente. Não existe esse movimento. Era por isso que Paulo estava falando essas coisas. Vamos para frente? Versículo 2. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Olha só, amado. Imagine aí. Prometeu algo como uma virgem, como se aquela moça, uma pura. Então, amado, em Cristo Jesus nós temos que ser assim, puro. Com Cristo não tem barganha. É como você é uma virgem pura, que é o único homem a qual ela é oferecida, Cristo. Como oferecer? Em sacrifício, como era na lei? Sacrificava animais? Não, amado. Ele citou aqui, Paulo citou a virgem como o quê? Como se significasse o quê? A pureza. A maldade que estava no seu coração saiu e agora você está limpo, está puro para seguir em frente, sem barganha com Deus. Amém? Sem que você procure fazer algo para agradar alguém. E o que nós vemos é isso. Pessoas sendo enganadas,
Pessoas levam fotos dos seus filhos para a igreja, da família, de quem quer que seja, e espera que aquela pessoa seja curada. Espera que aquela pessoa receba uma bênção. Amém. Graça e paz aí para nossa irmã Joelma, que está nos assistindo aí, tem nos acompanhado nessa caminhada. Que Deus te conceda a paz e a alegria cada dia, minha irmã. Amém? Então, hoje, amado, nós temos livre acesso a Deus. Você não precisa estar me pedindo algo. Ô, irmão José, ore por mim. Irmão José, pelo amor de Deus, faça com que Deus escute o Senhor, porque Deus vai ouvir o Senhor e não vai me ouvir. Amado, isso não existe. O mesmo Deus que eu prego a você é o mesmo, amado, que te ama, que te guarda, que te cuida, que te predestinou, que tornou você mais do que vencedor. Você tem livre acesso a Deus para conversar com Ele, sem precisar de alguém intermediar por você. Por quê? Porque Deus, amado, Ele quer ouvir de você e não de mim. Deus quer ouvir de você dizer assim: Deus, eu te amo. Deus, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu necessito do Senhor. Eu preciso que o Senhor abra a minha mente. Eu preciso que o Senhor abra os meus olhos. Eu preciso enxergar mais além. Eu quero aprender mais do Senhor. E Deus fica satisfeito com isso. Por quê? Porque você não foi terceirizar o seu serviço. Amém? Então, quando a gente terceiriza algo, é totalmente diferente. Tem pessoas, amados, que chegam para mim e dizem: irmão José, tem como o senhor orar pelo um irmão meu, pelo um familiar meu que está assim, assim, assim? Amados, nós só temos a agradecer. As pessoas, eu digo sim, eu oro, porque devemos orar uns pelos outros, mas não depende de mim, amado. Não sabemos como orar. Não sabemos nem pedir a Deus, porque Deus diz que quando a gente pedimos algo a Ele, ainda pedimos mal. Por que pedimos mal? Porque pedis para gastar nos seus próprios desígnios, nas suas próprias vontades. E não é assim? Olha a oração do crente como é. Deus, eu sou teu filho, eu sou teu servo, sou dizimista fiel, tudo quanto é campanha, propósito, tudo quanto é que a igreja faz, eu participo. E agora o meu filho está doente e eu te peço, meu Deus, cura meu filho. Não é assim, amado. Não é dessa forma. Amado, Deus nos ouve. Ele sabe de que precisamos. Ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe o que você precisa. Você não precisa terceirizar a sua oração para com Deus, porque você já tem quem faça isso. O Espírito Santo de Deus intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Oramos e o Espírito de Deus vai lá e comprova a sua oração. Mas não depende da minha oração. Era maravilhoso, isso era gratificante. Se nós tivéssemos este poder de chegar até Deus e dizer: Deus, eu estou na terra, sou sal da terra, e eu te peço no teu nome que eu quero que o Senhor... Que eu quero? Deus vai dizer para você assim: não, meu filho, não está no seu querer, não é da sua vontade, é da minha vontade de quem eu aprovei ter misericórdia. E Paulo dizia a esses amados irmãos: me suportem, porque vocês estão fazendo as coisas totalmente diferentes do que se espera. Aí hoje, amado, hoje nós olhamos para muitos irmãos que tem por aí afora se intitulando pastor, consagrando homens a presbítero, a diácono, e aí vai. E diz assim, mas está na Bíblia, Deus disse, Deus chamou uns para pastores, outros para isso, para isso, para isso. Chamou, mas até quando? Era para sempre? Não, amado, aquilo teve um tempo. Amém? Teve um tempo. Nós temos vídeo gravado a esse respeito. E lembre-se de uma coisa, amado. Não existe esse negócio de você estar ungindo alguém. Não existe esse negócio de você estar consagrando alguém.
Olha só uma coisa que eu sempre digo às pessoas. Amado, se você que estiver me assistindo e for cristão, se realmente você ama a Deus, não entristeça a Deus. Não deixe com que Jesus se entristeça com os seus atos, com as suas ações. Não tenha Deus como miserável, como pobre, como um coitado. Porque o que nós vemos são pessoas, irmãos, fazendo isso. Homens que se dizem homens de Deus, se intitulam pastores fazendo isso. Isso é uma vergonha. As pessoas usando o nome de Deus para fazer pedágio nas ruas, para vender pichincha, fazendo cantinas, para arrecadar dinheiro, para fazer festa na igreja. Não, mas é para o grupo de senhoras, mas é para isso, é para o ciclo de oração, mas é para isso. Amado, que Deus miserável é esse? Que tem os seus filhos, muitos trabalham, outros não, tiram ali do seu sustento para sustentar um ambiente chamado igreja e outra. E quando precisa fazer algo, tem que barganhar na rua, se humilhar, passando vergonha. Se você é um irmão do sistema religioso e faz um ato desse, saia fora. Porque Deus ele não está nem um pouco satisfeito com isso. Primeiro, que você não vai encontrar na Bíblia festa de senhora nenhuma. Você não vai encontrar festa desse movimento que a gente vemos por aí de maneira alguma. A única festa que você vai encontrar na Bíblia, sabe qual é? Festa de lua nova. Tá vendo? A Páscoa, que é um festejo. Tá vendo? Outras e outras, mas você não vai ver festa do aniversário do grupo de senhoras, festa do ciclo de oração, festa do jovem, culto, não sei, e aí vai. Tudo isso coisas criadas pelo homem para quê? Ah, irmão, mas se não tiver isso, o jovem não fica na igreja, se não tiver isso. E daí, amado? A igreja é você. Você só precisa depender totalmente de Deus. Você não precisa depender de homem nenhum. Você não precisa de oração de homem nenhum. Você simplesmente tem que ser dependente de Deus e acabou-se. Amém? Eu sei que vai ter pessoas que vão ficar chateadas com o que eu estou falando. Irmãos, eu fico com vergonha. Hoje, ontem eu fui abordado. Muitos amigos meus, irmãos, tanto homem quanto mulher, na beira da pista ali, como se fossem aquelas mulheres da vida pedindo dinheiro para fazer uma festa, e é festa para Deus. Festa para Deus? Festa de senhoras? Amado, isso é triste. Deus não é miserável. Deus ele não tem esta necessidade. Deus não tem essa fraqueza que tem o homem. Porque se Deus dependesse do homem, meu irmão, estava tudo terminado, tudo acabado. Não tenha Deus como dependente de nada. Amém? Deus não depende de nada de mim nem de você. Deus ele é fiel, não é a mim e nem a você não. Deus ele é fiel à sua palavra para cumpri-la. E o que ele falou, ele já cumpriu. O que ele determinou está determinado e pronto. Amém? Versículo 3. Olha só. Pois assim, como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra. Dá uma paradinha aqui, olha só. Onde foi que você viu cobra falar? Que ano, que época? Ah, não, no Jardim do Éden os animais falavam com Adão e Eva. Que mentira, amado. Amados, deixa eu dizer para você uma coisa. Eu aprendi como você também aprendeu dessa forma. E creio que até hoje muitos estão enganados. Que quem falava com Eva no jardim era uma serpente enorme que conversava com Eva, uma cobra. A Bíblia relata que as únicas pessoas que existiam no jardim do Éden eram Adão e Eva. Adão, formado do pó da terra, e Eva, formada da costela de Adão. Mas Adão era o cabeça. Quem tinha a sabedoria e a inteligência era Adão.
era sagaz, era esperto, tinha conhecimento de tudo que tinha ali, pois foi ele que colocou nome em todos os animais que tinha ali no jardim. E então ele conversava com a sua esposa e dizia a ela: olha, Deus disse para nós que de toda árvore a gente pode comer, mas essa do jardim não podemos. Mas ele disse para mim: você pode comer, não tem problema nenhum. E as pessoas até hoje, amados irmãos, acreditam. Amém? Até o escritor que escreveu aqui, são palavras de João Almeida de Ferreira. Até ele acreditava, que já partiu, acreditava que uma cobra falava. Como as pessoas ficam até hoje se perturbando, achando que uma cobra vai falar com o homem. Conversa fiada, amado. Te enganaram muitas vezes, até hoje. Mas a partir de hoje para frente você não será mais enganado. Quando alguém disser assim, foi uma cobra, uma serpente que falou com Eva no Éden, você diz, foi, realmente foi, mas foi Adão. Era a serpente que falava com Eva, era Adão. Amém? Então, continuando. E eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Tá vendo? Paulo dizendo lá aos Coríntios, ele diz: olha, irmãos coríntios, estou vendo que vocês estão totalmente fora. Vocês não estão de acordo com o evangelho da graça, vocês não estão de acordo com o evangelho de Cristo. Estou com medo que vocês tão depressa esqueça a sinceridade e a pureza que vocês tinham em Cristo. E hoje, amado, o que nós vemos é isso. Pessoas deixando de lado o evangelho da graça para viver fábulas, para viver doutrinas de homem. Ah, porque você não pode cortar o cabelo, você não pode vestir short, você não pode vestir leg, você não pode botar um brinco, você não pode colocar batom, você não pode arrumar o cabelo, você não pode... São tantos não pode que as pessoas vivem com fardos carregados, pesados, sem poderes transportar. Amém? Então, amado, não fique desta forma, com medo. Vá em frente. Deus, ele é contigo em tudo quanto você achar que deve fazer em prol de Cristo. Não da forma que nós vemos aí. Para Deus, amado, o que fazemos é simplesmente com ele. Deus, ele não precisa, como falei para você, que você vá se humilhar pedindo algo para fazer a vontade da carne. Não é de Deus. Você não está fazendo a vontade de Deus coisa nenhuma. Ah, mas é do grupo de oração, é do círculo de senhoras. Temos que fazer a festa, temos que comemorar. Amado, quantas vezes já disse a vocês que a obra de Deus ela já é perfeita. E a obra que nós temos que fazer para Deus é qual? Crer naquele a qual ele enviou em Cristo, amado. Simplesmente isso. Amém? Olha o 4. Leia esse versículo 4. Vai doer no seu coração. Mas leia comigo, por favor. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega a anunciar um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. E aceitam um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Tá vendo? Paulo disse, olha, eu trouxe a graça de Deus a vocês, mostrei realmente quem é Jesus, o que Jesus espera de você, de mim, e não acredito que vocês estão acreditando em outras palavras, em outro evangelho que não tem nada a ver com Cristo. Isso é uma vergonha. Tá vendo, amado? Tá vendo como é as coisas? Deus, ele é maravilhoso.
Deus, Ele nos ama, Ele nos recebe de braços abertos e nos chama de filho. Você não tem que aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, não, porque Ele já te aceitou. Foi Jesus quem te encontrou. As pessoas, muitos têm essa mania errada, como eu também já participei, amado. Assim como você também já foi enganado, que você tem que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, que você tem que ser batizado nas águas sim para remissão dos seus pecados, para o velho homem morrer. Ah, é? Qual o velho homem que vai morrer? Amados, eu lhe digo uma coisa, que a única coisa que vai acontecer quando você tomar banho nas águas, simplesmente o que vai acontecer é tirar alguma sujeira que você tem no corpo. Mas o velho homem está aqui, ó, dentro de você, adormecido. E eu lhe digo uma coisa, você quer ver este velho homem sair para fora? Alguém te faça o mal. Alguém te inflame com alguma coisa, ou alguém toque num espinho da sua carne, como Paulo sofria com espinho na carne, acusações, amém? Aí você vai ver quem é você, aí você vai ver se o banho que você tomou no rio, como remissão de pecado, serviu. Amado, sabe onde foi o nosso batismo? Em Cristo Jesus. O batismo foi em Cristo nas águas. Nas águas. Você poderia, né, perguntar dessa forma. Não, amado. Nas águas foi o batismo de João. Nós fomos batizados na cruz com Cristo. Quando ele foi crucificado, nós fomos crucificados com ele. Quando ele ressuscitou, ressuscitamos com ele. É por isso que hoje ele vive. É por isso que eu falei no começo da live que você não tem que comer pão e beber suco para a comunhão com Deus. Uma vez por mês, amado, eu lhe digo, a Santa Ceia dos Homens, que é feita em toda congregação que tem Sobradinho pelo mundo afora, é para ganhar dinheiro. Simplesmente não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com comunhão com Deus, porque se a pessoa não tiver comunhão consigo mesmo, com Deus também ele não vai ter, ainda mais uma vez por mês. Quer dizer que a comunhão do homem para com Deus é uma vez por mês. Quer dizer que um pedaço de pão e um cálice com suco de uva, ali é o sangue de Cristo. E o corpo de Cristo é o pão e você é o quê? Você é o quê? Me responda. Micaele está aqui nos assistindo. A graça e a paz para você, Micaele. Deus te abençoe. Me diga, se o pão que você come lá na igreja que você frequenta é o corpo de Cristo, você é o quê? Ninguém vai responder, eu respondo por você. Amado, o corpo de Cristo somos nós. Não sabeis que os vossos corpos são morada e templo do Espírito Santo de Deus? Que dentro de vós habita o Espírito Santo do Senhor? Tá vendo? Não é um pedaço de pão, é vidas. Cristo diz, eu irei, vos prepararei morada para cada um de vós e voltarei para cada um de vós. E assim foi feito, se cumpriu, amado. Cristo foi, preparou moradas e voltou. E hoje ele habita em nós. Isso não é gratificante? Diga glória a Deus. Isso não é totalmente diferente do que você já ouviu? Mas as pessoas têm medo, amado. As pessoas têm medo de que quando vão a esses ministérios por aí, as pessoas, o primeiro mês dele, ir para o inferno. Eu vou já te falar sobre isso. Segundo, que Deus pode lhe soltar a mão a qualquer momento, pesar a mão sobre você. Terceiro, o medo do diabo. As pessoas vão a esses ministérios com esses medos. Segundo, que o devorador
que é para eles o mesmo diabo entre na casa deles e acabe com tudo. Primeiro vou começar com o gafanhoto. Primeiro que gafanhoto só come folha. Gafanhoto não entra como é que diz? Dentro do armário de uma pessoa e come o alimento que tiver ali. Devorador, que a palavra fala, a Bíblia fala, é gafanhoto. Primeiro que diabo não existe como ser espiritual. Você viveu enganado até hoje. Não existe diabo como ser espiritual. O único espírito vivo e eficaz que vive e habita entre nós é o Espírito Santo de Deus. A ideia que contaram para mim, a história que contaram para mim e para você não tem sentido, não tem nem lógica. Satanás tramando com a terça parte dos anjos pelas costas de Deus, do Criador, tomar os céus de Deus. É brincadeira um negócio desse. Que mente desgraçada é essa, amado? Quem inventou, quem criou isso? Que terrível, amado. Só que as pessoas não compreendem, você só compreende quando você lê. O que a Bíblia está retratando ali era como se fosse o quê? Uma linguagem de figura. Amém? Linguagem de figuras. Mas as pessoas atendem como se realmente Satanás fosse alguma coisa, ou um ser espiritual poderosíssimo. E eu lhe digo, você vai ficar besta, mas eu vou te dizer, cuidado com o diabo. Cuidado com o diabo. Mas qual? O Satanás que a Bíblia fala? Não, amado. Aquele que está sempre perto. Aquele que conversa com você. Aquele que te chama de meu amigo. Aquele que chama você para qualquer coisa. Para ir uma festinha, para se divertir, para fazer o que for. O próprio diabo, amado. O próprio Satanás. O próprio terrível cão dos infernos, como diz muitos por aí, né? É o próprio homem. O maior inimigo do homem é ele mesmo. Amém? Irmão José, o senhor está louco, verdade? É o único Satanás de carne. Ontem nós estávamos ouvindo isso, né? O amado irmão Deraldino pregou, como ele disse que os antigos falavam desse. É um terrível cão de saia. Um Satanás de saia. Amado, é terrível. É terrível. Mas até hoje você foi enganado dessa forma. Mas a partir de hoje você não será mais enganado. Outra coisa, como falei a você. As pessoas têm medo de morrer, perder a salvação e ir para o inferno. Primeiro, que a salvação você não perde porque Cristo conquistou-la. Segundo, para o inferno todo mundo vai. Independente que ele seja crente, que ele não seja crente, que ele seja o padre, o bispo, o papa, que ele seja o pastor, como muitos dizem, que ele seja um simples irmãozinho, que ele nunca foi à igreja nenhuma, todos irão para o inferno. Não aguenta? Não gostou do que falei? Vou te explicar melhor. O inferno, amado, é a sepultura, cova, no popular, Campo das Flores, né? Aqui, ó, vizinho ali a S21, entre S21 e S19. Tem muita gente lá no inferno, mas só a matéria, amado, a carne. A carne volta ao pó e o espírito volta a Deus porque já pertencia a ele. Amém? Então não precisa você ter medo de ir para o inferno. Você só precisa viver bem em Cristo Jesus. Viva intensamente como se fosse o último dia da sua vida, mas com a mente e olhos abertos, iluminados, não com libertinagem, e sim em espírito, em amor. Amém, amados? Então, para a gente encerrar, aí mesmo, você está em 2 Coríntios 11, 1 ao 4, você vai agora em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 19 e 20, para a gente encerrar a nossa reunião de hoje.
Fico feliz pelas pessoas que têm aí nos assistido, têm nos acompanhado. Amém? Olha, a irmã Joelma está dizendo que tentou enviar uma estrelinha aqui hoje, no caixa tem, só que não conseguiu. Irmã, deixa eu dizer uma coisa à senhora. Irmã Joelma, fique em paz, amém? Não tem precisão disso, não tem necessidade de ninguém mandar estrelinha com Pix ou qualquer outro valor para mim ou para quem quer que seja do Ministério Nova Sião, amém? Nós não trabalhamos dessa forma, amém? Nós não pedimos dízimo nem oferta a ninguém, não somos pesados a ninguém, a nenhum irmão. Amém? Se você quiser fazer isso, irmã Joelma, faça, ajude uma família carente, alguém que esteja passando necessidade, compre um café, um açúcar, uma coisa e doe, faça uma doação. Mas não precisa mandar estrelinha. Se quiser curtir o vídeo, fica à vontade, curta, mas não precisa enviar, amém? Dinheiro nenhum para a gente, tá? As pessoas que têm nos acompanhado, que nos assistem, sabem que o Ministério Nova Sião, nós não trabalhamos com dízimo nem com oferta de irmão nenhum. Nós ensinamos aos nossos amados irmãos a contribuir em graça. Como? Ajudando o próximo. Ajude o seu próximo. Não tire do seu sustento para trazer a mim ou ao irmão Deraldino ou qualquer um outro do Ministério Nova Sião. Amém? Se você tem aí condições de ajudar com 10%, com 20%, com 30%, da forma que você achar melhor, não precisa. É tanto que a gente nem deixa número de Pix, a gente não deixa número de conta nenhuma, porque não há necessidade. O Evangelho de Cristo, amado, é para ser pregado. De graça recebei-vos, de graça vos dê, sem ser pesado a nenhum irmão. Amém? Mas se a irmã sentiu no coração aí de fazer isso, ajude alguém, ajude uma pessoa que precisa. Creio que tem muita gente precisando, muita gente necessitada. Amém? Obrigado aí pela compreensão. 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 19 e 20, perdão, amados irmãos, para a gente encerrar. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos. Toleram os que mandam em vocês e exploram vocês totalmente. Os que os enganam e os que os tratam como desprezo e os que lhes dão bofetadas. Olha, irmão, que concluindo tudo que falei aos amados irmãos, não é lindo o Evangelho da graça de Deus? E o que é que nós vemos hoje? O que é que nós temos visto hoje? São pessoas, são irmãos vivendo desse jeito, bofeteados muitas vezes na cara, não com tapas, né, reais, humilhados, sendo chicoteados, mas ali preferem viver na loucura da doutrina dos homens, mas não dá crédito à palavra de Deus. Não dá crédito à palavra de amor, de conforto, de consolação. Como falei anteriormente, amado, Deus não é miserável. Deus não é mesquinho. Deus não tem necessidade da ajuda de homem nenhum. Deus também, como falei no começo, irmão, é uma vergonha o homem que se intitula pastor ou líder religioso de qualquer uma denominação por aí afora e você ir para a rua com um monte de amados irmãos achando que estão fazendo a vontade de Deus, pedindo, parando o pessoal que vai passando na rua, como se Deus não pudesse fazer nada, como se Deus estivesse cego, como se Deus não enxergasse a dificuldade. Ainda mais para fazer uma festa para as senhoras. Me diga, o que tem de Deus nessa festa? Nada.
Nada mais é para alimentar o ego daqueles ou daquelas que estão querendo participar deste evento. Mas as pessoas não conseguem, amados irmãos, enxergar isso. As pessoas acham que isso é para a obra de Deus, é a vontade de Deus. Não, amado. Como falei, Deus tem vergonha desses irmãos dessa forma. Irmãos que procuram fazer fenda, como falei, né? De pichincha, pichinchando para Deus. Que Deus miserável é esse? Me diga, fazendo pedágio? Quantas vezes você encontrou na Bíblia algum dos discípulos de Jesus fazendo pedágio para arrecadar um dinheiro para alimentar a multidão? Nenhuma vez. Amado, eu sei que tem amados irmãos que me assistem, que me encontram na rua, eu muitas vezes me pergunto por que eu falo assim, essas coisas, mas é para você ficar esperto, para você abrir a sua mente, para você não passar uma vergonha dessa. Amém? Como falei anteriormente, se você pratica essas coisas, saia fora. Não faça isso. Você quer estar lá na congregação, ouvindo a palavra, congregando com os irmãos. Amém. Mas não participe desses movimentos errados, porque Deus não se agrada. Amém? Então, está aí o evangelho pregado a Deus, pregado aos amados irmãos que têm mentes e olhos iluminados. Amém? Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e em breve nos veremos por aqui de novo. Amém? Tchau. Graça e paz a todos. Que o Espírito Santo de Deus conceda um ótimo domingo, uma ótima noite de sono, uma ótima semana cheia, da graça de Deus a cada um de vocês. Amém? Tchau.